Irmãos e irmãs, essas palavras de Jesus na Quinta-feira Santa, quer dizer, poucas horas antes de ser preso, preparando os seus discípulos para o tempo que vai seguir a ressurreição, mas sobretudo para o tempo da igreja. Essas palavras são para nós, elas são para formar, firmar o discípulo de Jesus. E hoje acho que chegamos a um cume, quando Jesus revela, contra toda a expectativa, aos seus discípulos: eu não vos chamo servos, vos chamo amigos. Amigos. Não sei se um mestre judeu ou grego chamava de amigos os seus discípulos. O que eu sei é que nunca se viu um Deus de uma religião pagã chamar o ser humano de amigo. Isso não acontece porque para ter uma amizade deve ter certa igualdade. A amizade, diziam os antigos, ou ela encontra a igualdade, ou ela traz a igualdade. E é o que Jesus faz. Quando Deus se faz homem, para tornar o ser humano participante da sua vida divina e eterna, Deus não encontrou a igualdade, mas Ele trouxe essa igualdade, a partir da qual vamos entrar num relacionamento com Deus que nenhuma religião, nem sabedoria, nem filosofia tinha inventado. Mas é assim mesmo. Jesus traz ao ser humano, e os 12 discípulos são aqueles que fizeram esta experiência depois de Nossa Senhora. Jesus traz aos discípulos uma intimidade, uma reciprocidade que significa as mais extraordinárias comunicações. E isso é para ti e para mim. Entenda bem, essa igualdade que Deus nos trouxe é aquela da adoção filial pelo batismo. Quando Jesus ressuscitado diz a Maria Madalena: eu vou para meu Pai e vosso Pai. Ele é o Filho por natureza. Nós somos filhos ou filhas por adoção, acolhidos. Deus criou conosco esta igualdade baseada na imagem e semelhança que já data da nossa criação. Mas o que isso traz concretamente para nós? Traz muita coisa. Primeiro, como a gente vê aqui, tudo o que eu ouvi de meu Pai, voltei a conhecer. Quer dizer que Jesus comunica seus segredos. Você leu o Evangelho desse jeito, meu irmão? Jesus comunica os seus segredos ao ser humano, para que o ser humano possa dar passos no conhecimento amoroso de Deus, que se chama o Espírito Santo. Isso acontece, evidentemente, pelo intermédio da igreja. A gente recebeu esta belíssima leitura que Val fez sobre o primeiro documento eclesiástico, o Concílio de Jerusalém. Bem humilde, comparado aos nossos últimos concílios, com 2000 bispos do mundo inteiro. Não, lá eram 5, 6. Mas eles redigiram uma carta para libertar os cristãos vindo do paganismo, da obrigação da circuncisão,
E essa carta nos diz, o livro dos Atos dos Apóstolos, trouxe uma grande alegria a toda a igreja. Eu te pergunto, meu irmão, se os documentos do nosso Papa Francisco, quando eles chegam à igreja, uau, eles trazem uma água pura, um oxigênio que faz bem à alma. Continua o que Jesus começou quando ele comunica à igreja e pelo intermédio da igreja a comunicação dos seus segredos. Segredos porque são coisas que a inteligência humana não tem condição de inventar. É acolhido de Deus. Acontece na igreja e pela igreja, mas acontece também interiormente. E muitos de nós poderiam dar testemunhos de como o Espírito Santo nos traz inspirações para a gente entender o que devemos fazer. Eu prometo que no ministério de um bispo, como de um pai de família, se ele se abre, são muitas inspirações que precisamos. Porque são às vezes muitas trevas. E se Deus não acende uma vela, não sabemos para onde levar o rebanho de Deus. Hoje se ouve tudo e se é o contrário. Como que vou saber por onde conduzir essa igreja diocesana no seu segundo século de evangelização? Inspirações do Espírito Santo que você recebe. Claro que você deve fazê-la verificar por alguém. Você não deve tomar qualquer ideia por uma inspiração do Espírito Santo. Mas é tão bom experimentar que o Espírito Santo não nos deixa órfãos, como diz Jesus. Está entendendo esta amizade que se cria? Porque qualquer uma dessas gotinhas de água, destas luzinhas no caminho, fazem o coração arder. Como ardeu o coração dos discípulos de Emaús quando Jesus lhes revelou seus segredos e sua ressurreição e sua nova presença. Eu falo de luz, eu falo de água, eu falo de... Mas na realidade, tu conheces essas palavras do Apocalipse que para mim me representam tão maravilhosamente esta amizade na qual nós fomos introduzidos. Tu fazes de Jesus teu amigo. E Jesus diz, eis que estou na porta e bato. Aí já muitos sabem como vou continuar. Eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, me sentarei com ele e tomaremos juntos a janta. Expressão bonita, é uma figura, evidentemente, da amizade com a qual Jesus quer viver com a sua igreja, mas isso significa com cada membro da igreja. Ele bate na porta e quer entrar em ti. E se tu abres, ele entrará. E se ele entrar, ele sentará contigo para partilhar a janta contigo. Isso não é só para os santos e santas do céu, sabe? É também para as almas interiores que desenvolvem a sua vida interior. Infelizmente, e talvez seja a doença do nosso século, tem muito mais gente que tem uma vida exterior, mas um vazio interior. Se a pandemia podia-se ser ocasião de cultivar a vida interior, buscando fortalecer, nos conscientizar mais desta amizade que Jesus quer nos oferecer. Eu ia louvar a Deus por esta ocasião que foi a pandemia. E tu podes vivenciar isso. Já sei a expressão do Apocalipse, sentarei com ele e tomarei a janta com ele, ela representa de maneira sublime a Eucaristia, evidentemente. Mas tu que estás na tua casa, não abrindo mão de perder a missa cotidiana e vivendo a comunhão espiritual, a
comunhão espiritual não é exatamente a expressão desta amizade interior com Cristo. Ele minha luz, Ele minha alegria, Ele minha força e a fonte da minha perseverança. Tu te lembras as 3 palavras que eu entreguei à diocese no início desta pandemia? Paciência, confiança e constância. 3 pérolas para firmar a tua caminhada, como caminhada de discípulo ou discípula. 3 pérolas que manifestam que a amizade está bem viva dentro de ti e que ninguém te separará jamais daquele que te ama mais do que tu te amas a ti mesmo. Aí tu te tornarás colaborador, porque Deus não nos faz os amigos para cruzar os braços. Faz alguns dias a gente celebrou aqui a festa de Santa Catarina de Sena, é uma data marcante para mim a cada ano. E eu contei como ela tinha entrado aos 17 anos já numa intimidade tão grande com Cristo, que Cristo veio colocar ao dedo de Catarina de Sena um anel que ela viu durante toda a sua vida. Este anel que Cristo lhe tinha colocado no dedo para manifestar que qualquer batizado ou batizada é alguém que recebeu um anel, o anel da aliança. Só que, surpresa, quando ela recebeu o anel, foi a entrada numa segunda fase da sua vida, sair, ser de saída para ir a todos aqueles que não conhecem este amigo sublime da humanidade, da igreja e de cada discípulo e discípula. E aí ela teve até um momento de turbulência. Mas, Senhor, tu vais me tirar daquela intimidade? Não. A tua intimidade, ela vai ser a tua intimidade comigo, ela vai ser a alma da tua saída ao encontro das pessoas. Tu serás minha sócia, amiga. Ela recebia já o nome de esposa de Cristo. Que Deus nos dê a todos essa graça e que possamos aproveitar esse tempo pascal de pandemia para aprofundar essa realidade que é nossa, porque é dom de Deus a sua igreja. Amém.